Vamos comprar uma geladeira. Estou aqui no site das Casas Bahia. Depois vou pedir um trocado lá por estar fazendo merchan, né? Bom, essa geladeira aqui custa R$ 1.699. Esse é o preço do produto, preço de venda. É o valor à vista. Mas observe aqui que as Casas Bahia oferecem um pagamento em 10 prestações sem juros. Até 10 prestações sem juros. Vamos ver aqui outras opções de parcelamento. Bom, quando eu clico, abrem aqui pagando em uma prestação apenas, ou seja, pagamento à vista, R$ 1.699. Até 10 vezes eles não cobram juros. Então, se pagar em 10 vezes, fica 10 de R$ 169,90. Se pagar em 11 ou 12 vezes, aí já entram os juros. Nesse caso, 1,29% ao mês de juros. Se for em 11 prestações, elas serão de R$ 166,66. Se forem 12 prestações, elas serão de R$ 153,73. A pergunta é: como que se chega a este valor aqui de prestações? Sabendo que o valor original do produto é R$ 1.699 e que se cobra juros de 1,29% ao mês, no caso aqui de pagamento em 11 ou 12 prestações, como que se calcula, como que se chega a este valor aqui de prestação de R$ 166,66? Pensa um pouquinho, para e pensa mesmo. Como que se calcula esse valor aqui de prestação a partir do valor inicial do produto, da quantidade de parcelas e dos juros mensais de cada parcela? Pensa um pouquinho em como deve ser calculado isso. Aqui temos o valor do produto à vista. Uma primeira tentativa que a gente pode fazer é calcular quanto que fica o valor aqui do produto à vista acrescido dos juros. Então a gente vai calcular o valor do produto acrescentado dos juros de 1,29% ao mês. Então isso tem que ser o 1.699 multiplicado por 1 mais a taxa de juros. Ou seja, é o valor do produto mais os juros acrescidos a esse valor do produto. Isso vai dar um total de R$ 1.720. E agora eu vou dividir esse valor acrescido por 11, porque são 11 parcelas. E nós conseguimos então um valor de R$ 156,45. Observe que não é o valor aqui das prestações. O valor das prestações é R$ 166,66. Isso significa então que essa forma que como nós calculamos não está correta. Ou as Casas Bahia estão enrolando a gente e não está fazendo a conta certa. Mas antes de a gente acusar as Casas Bahia, vamos pensar que isso é uma outra forma e ver como se faz isso. Talvez a gente aqui não esteja calculando corretamente. Uma outra tentativa é primeiro dividir o valor aqui total do produto por 11, para as 11 parcelas, e depois acrescentar os juros de 1,29% ao mês. Dividindo por 11, nós encontramos R$ 154,45, mas agora nós vamos acrescentar os juros. Então a gente vai fazer esse valor aqui multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que é o próprio valor acrescido da taxa de juros. E agora a gente vai achar os mesmos R$ 156,45 que havíamos achado anteriormente, que é diferente dos R$ 166,66 que de fato as Casas de Bahia cobram da gente. Então, mais uma vez, aqui a nossa tentativa não deu certo. Então, não está correto primeiro acrescentar os juros ao valor total do produto e depois dividir pelo número de parcelas. E também não está correto primeiro eu dividir o valor total do produto pelo número de parcelas e depois acrescentar os juros. Como dividir pelo número de parcelas e multiplicar pelos juros, a divisão e a multiplicação não importa que a ordem, de fato, teria que dar o mesmo valor aqui de prestação às nossas duas tentativas. E ambas estão incorretas, ambas são equivalentes, são a mesma tentativa na verdade, e estão incorretas. Uma outra opção seria dividir o valor total do produto aqui pelo número de parcelas. Então a gente teria aqui as parcelas cruas, parcelas ainda sem os juros, e acrescentar esses juros aqui de acordo com o mês de vencimento exatamente. Então nós faremos uma tabela e colocaremos aqui nessa tabela o valor das prestações em cada mês. Então é um total de 11 prestações. E aí, na primeira prestação, eu tenho que fazer o valor da prestação crua aqui, ou seja, a prestação sem os juros ainda, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo correspondente aqui à parcela, nesse caso, a primeira parcela. Depois eu vou repetir essa conta para as próximas parcelas. Quem já está acostumado a usar o Excel, basta você copiar a fórmula aqui para os demais. Então observe aqui que na segunda prestação,
eu fiz o valor da prestação cru, que é o total do produto dividido por 11, e depois multipliquei por 1 mais a taxa de juros, só que nesse caso agora elevado a 2. Essa célula aqui, I3, que tem o número 2. Ficou elevado ao quadrado agora porque é a segunda prestação. E continuei repetindo para os próximos. A terceira prestação é o valor da parcela cru, que é o total do produto dividido por 11, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, elevado a 3 agora. E assim foi repetindo para os demais. Bem, observem que nesse caso nós temos valores distintos de prestação. Mas isso não é o que ocorre aqui. A gente sabe que quando compra um produto parcelado, então a gente vai pagar parcelas iguais. A gente vai pagar sempre o mesmo valor de prestação todos os meses, que nesse caso aqui é de R$ 166,66. Então, mais uma vez aqui a tentativa ela está incorreta, mas talvez a gente ainda possa usá-la. Como será que as Casas Bahia chegaram naquela prestação lá de R$ 166,66? Aqui nós temos prestações distintas calculadas a partir do valor cru da prestação, ou seja, valor sem juros, e aplicando os juros à quantidade de tempo correspondente aos meses. Se a gente fizer uma média agora, será que dá certo? Eu vou fazer aqui a média, então, dessas 11 parcelas que são diferentes. E aí eu vou achar um determinado valor de média aqui e vou pagar todos os meses essa média. Será que a gente acha, então, o valor que as Casas Bahia cobram da gente? Então, nós achamos aqui R$ 166,94. Ora, está mais próximo aqui do valor que as Casas Bahia nos cobram, R$ 166,66, mas não é igual ainda. Lá nós achamos 94 centavos. E acho que nesse caso não é só um problema de aproximação, não. Aqui tem uma diferença de bastante centavos para ser apenas uma questão de aproximação. Então, nossa terceira tentativa, ou quarta aqui, que a gente emendou na tentativa das parcelas, essa tentativa ela ainda está incorreta. Não é isso que as Casas Bahia cobram da gente. Ou a gente está calculando incorreto, ou as Casas Bahia que não está cobrando o que deveria, o que é justo lá, ou a taxa de juros é mentirosa, não é o que ela colocou no valor da prestação. Mas, novamente, antes de acusar as Casas Bahia, a gente precisa ter certeza de que a conta que nós estamos fazendo está correta. Já tentamos aqui algumas vezes e nenhuma das nossas tentativas o valor está condizente com o valor que aparece lá no site das Casas Bahia. Bom, já adianto que as Casas Bahia não estão enganando a gente. De fato, ela está cobrando juros de 1,29% ao mês e aquela conta que ela faz lá da prestação de R$ 166,66, a conta está correta. Então, as nossas tentativas aqui que estão incorretas. E qual é a forma correta de fazer então? Bom, agora vai ter um pouco de suspense, porque a gente vai ter que ver um pouquinho da teoria até responder essa pergunta. Então nós vamos ver agora o assunto séries periódicas uniformes e depois a gente vai voltar aqui no problema de comprar a geladeira nas Casas Bahia e depois que aprendermos como que se faz essa conta, a gente calcula o valor da prestação e vê se realmente o valor que as Casas Bahia colocaram no site dela está correto.